E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Fraga da Notria mais uma vez. E tempos atrás eu recebi uma pergunta que agora deu tempo de responder. Ó, muito importante o conteúdo, tem dois lados da moeda. Por um lado, vai organizar, mas tem a questão dos impostos. E no meu ponto de vista, isso a pessoa aqui que está falando, ó, ainda correremos o risco destes partidos socialistas que promovem invasão de terra e etc. Vide China, nada é do cidadão, muita gente defende uma ideologia sem saber na real como funciona. Aí agora vem a dúvida da pessoa em questão. E esse vídeo é um onde eu falei sobre o porquê da certificação de área CGF-INCRA, que muita gente reclama que todo... E outra, o pessoal confunde certificação de área com georreferenciamento. Mais uma vez, eu sempre tenho que pontuar essa coisa. Georreferenciamento é todo e qualquer levantamento com posicionamento global. Certificação de área é um movimento específico que quem tem atribuição com horas de geodésia, posicionamento global, estatísticas, o que mais? Tem outras duas cadeiras que também sensoriamento remoto, muito importante, porque afinal é o que a gente precisa para fazer isso, né? Fora outras matérias, outras cadeiras, né, do conteúdo que nos dão a bagagem para poder assinar isso. E aí, a dúvida dele é sobre essas áreas irregulares. O que ocorrerá com as áreas que ficarão irregulares, que não passarão por uma atualização da matrícula ou que não passarão pela certificação CGF-INCRA? E outra, aqui que é a pergunta cabal, que é o tema do vídeo. Como fazer para regularizar áreas menores do que 2 hectares? E aí, cara, o que eu fiz, né? Como eu não sou advogado, tem coisas que fogem do meu conhecimento, porque não é minha atribuição. Mas eu tenho que comentar aqui. Eu fiz duas pesquisas, uma delas, obviamente, vieram informações cruzadas de Google e do Gemini. Então tem as duas coisas aqui que eu vou ler para vocês. E a outra é dentro do próprio site. Vocês vão ver agora que eu vou clicar, vai ficar mais branca meu rosto, ó. Porque daí é um site do Jus Brasil. Tá? E aí lá, ó, é possível regularizar área menor que a fração mínima de parcelamento estabelecida pelo INCRA? Então vamos lá. Primeiro, a parte 1. Ó. A regularização de áreas rurais com menos de 2 hectares, ou seja, abaixo da fração mínima de parcelamento, que é o FMP, é complexa, mas possível. Vamos ver, isso é o Google dizendo. Depois eu vou para o Jus Brasil e vamos fazer um paralelo. E outra, tá, pessoal? Essas informações, elas estão aí, algumas delas de graça. Às vezes a gente acha que tem que ir no escritório falar com alguém, quando às vezes um simples clique a gente tem informação. Mas, como eu falei para vocês, minha atribuição não é direito imobiliário. Minha atribuição é como geomensor, agrimensor, topógrafo. Eu estou habilitado para medir área e eu tenho os poderes legais para gerar um memorial descritivo, que é um texto descrevendo como a tua área é, metros quadrados ou hectares, as dimensões de cada segmento de reta, as dimensões dela, tanto em superfície quanto vista superior, assim como também parte de volumetria, mas discorrer em cima de como são as descrições da área para atualizar o texto da matrícula, beleza? Essa é a formação da gente. Mas eu tenho que falar aqui de coisas que misturam um pouco leis, porque a gente, querendo ou não, os profissionais da área, nós devemos saber um pouco do que tange a lei. Então vamos lá. Ó, os passos principais incluem obter o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, no sistema SICAR, ou CCIR no INCRA. Aí entra a questão de georreferenciamento e, se necessário, usa o capião rural para obter a escritura. Só que aqui está um ponto que eu tenho que discordar do texto. Porque é o seguinte, tu só é dono da área, e eu já tenho textos aqui, tenho curso falando a respeito disso, tu só de fato é titular, dono da área, proprietário, quando na matrícula consta o teu nome. E aí, para isso, tu tem que ter o mínimo de 2 hectares. Aí agora eu vou falar de uma coisa que eu ouvi falar depois de 2022. Eu não sei se isso aconteceu 23, 24 ou 25, não recordo. Tem um projeto de lei que pode ser aprovado, não é regra ainda, para diminuir para áreas de até meio hectare, ou 1 hectare, um dos dois. Tá? Porque o pessoal está vendo que o êxodo urbano está acontecendo, as pessoas estão querendo cair fora da cidade, né, das macrocidades, das metrópoles, porque o pessoal está procurando paz mental, e isso daí é um texto que, vamos dizer assim, não é para esse canal, tá? Seria para um canal que vai falar de mentalidade, espiritualidade, e eu não estou falando de religião, estou falando de outra coisa.
Então vamos lá. As principais formas de regularização. Uso capião rural, que isso aqui é literalmente assim, tu ocupa uma área por um tempo e daí tu vai pagando lá os impostos e quando vê tu entra com um pedido. Ou seja, isso aqui é, de uma certa maneira, como se fosse invadir a área. Ou, por exemplo, tu é parente da pessoa e a pessoa, por não ir lá e tu, por ocupar, tu vai lá e toma dela. E não faz um acordo antes. Isso é uso capião na minha visão. Mas tem como uso capir de maneira cordial, sem tomar a área. Tá? E daí também outra. São coisas que, como eu disse, cabe um advogado explicar. Porque daí tem a parte da... O que tange lei, tem coisa que eu vou falar groselha porque eu não sou advogado, né? E outra, a lei do Brasil, ela muda constantemente. Então, fala-se hoje uma coisa que pode envelhecer igual leite. Em pouco tempo, o que eu falo hoje pode mudar. O uso capião rural é a forma mais comum, tá? E daí tem a outra que é o condomínio rural. Esse aqui, ele, vamos dizer que ele é mais dentro da... Na minha opinião, ele é mais de acordo com a parte legal. Quando se estabelece que o titular está fracionando uma parcela da sua área e está cedendo a utilização de outra pessoa. Só que daí tu entra em condomínio, ou seja, tu não é o dono sozinho. E às vezes vem gente e me pede, vem lá medir minha área lá, cara, para eu demarcar para ser minha. Aí vem com um contrato de promessa de compra e venda. Ou seja, eles acham que aquele documento assinado por fulano e beltrano dá a ele os poderes. Não, cara, não. Porque se tu não tiver, por enquanto, perante a lei, 2 hectares de uma área rural, tu não é dono. Tu tem um contrato dizendo que tu é um condômino. Ou seja, a pessoa te condiciona da seguinte maneira: eu sou o dono, tu está morando em cima de uma fração porque eu estou permitindo, mas tu nunca será dono. Aí no momento que o titular vier a falecer, o que vai acontecer? Tu, devido à família, se quiserem, né, tu é obrigado a sair da área. Então assim, tu mora num lugar onde tu está ali não pagando aluguel, mas tu não é dono. Então assim, então condomínio rural, quando a área menor faz parte de uma área total maior. Sítio subdividido. Pode-se registrar escritura de compra e venda como fração ideal, condomínio, da matrícula mãe. Ou seja, tu ficará atrelado a uma matrícula maior. Aí vamos lá, eu vou inventar um nome. Pompeu Pompílio de Lima. Dono da área desde 1950 na cidade de Itapipoquinha do Norte. Você concedeu a área a Ítalo Franco. Tô inventando nomes aqui. Aí o Ítalo Franco, o cara, né, o nome que eu citei, tá, o nome A que eu citei, ele é o dono de 3 hectares. Mas ele concedeu uma fração para ti de 500 metros quadrados. Um pedacinho só. Porque tu é o caseiro. Aí, deixa o cara fazer a casinha dele lá. Aí um dia esse cara, o titular da área, ele vem a falecer. E aí tu acha que tu ganhou com aquele papel de promessa de compra e venda, tu é o dono da área. Não, cara. A família pode pedir, olha, nós queremos a reintegração de posse da área. Então o senhor é obrigado a sair. Tu e a tua família é obrigado a pegar as coisinhas e vazar. E aí tem a outra aqui, que essa aqui eu não tinha ouvido ainda falar. E também tem artigo do Jus Brasil. Tá? Regularização de assentamentos. União. Áreas da União. União é Estado, ou seja, país, federação ou teu estado onde tu vive. Áreas da União podem ter o título emitido pelo INCRA se a ocupação for atingida... atingida não, eu tô lendo errado, né? Se a ocupação for antiga e cumprir os requisitos legais da reforma agrária. Aí, cara, não cabe a mim discutir reforma agrária. Isso é um papo que eu, desde que eu era criança, eu ouço falar. Aí aqui, passo a passo 2026. Como isso aqui está disponível na internet gratuitamente, tá, pessoal? Para eu me aprofundar nisso aqui, obviamente, mentoria, cursos, me acionem, falar comigo por horas ou por minutos, depende, né, da tua necessidade. Aí a gente olha esses artigos aqui e se aprofunda no conhecimento técnico. Eu estou apenas dando aqui breves resumos, tá? Passando só os tópicos, ok? Tem muito mais coisa aqui para discorrer. Vamos lá. Levantamento de documentos, né? Passo a passo 2026. Levantamento de documentos. Reunir o contrato de promessa de compra e venda, recibos, fotos antigas, notas fiscais de produção, CAR e CCIR. Georreferenciamento.
ou seja, que é a segunda coisa, né? A segunda coisa. Georreferenciamento, que é qualquer levantamento com posicionamento global, que as pessoas insistem em confundir com certificar. Mas é aqui, ó, contratar um profissional credenciado ao CREA, e eles não colocam, daí para vocês verem como a gente não pode acreditar em tudo que a gente pesquisa. Porque não é só o CREA, que é o órgão competente em agrimensores. Era, antigamente. Mas houve uma ruptura em 2018, e daí tem CREA e tem CFT, que é o Conselho Federal dos Técnicos. Não está citado aqui, ou seja, o artigo, né, o texto está incompleto. Para realizar o levantamento topográfico e certificar a área no CIGEF-INCRA. Está aqui, ó. Georreferenciamento é o levantamento com posicionamento global. Certificação é o que o pessoal chama de georreferenciamento. Não é, são coisas diferentes. O pessoal confunde isso muito. Aqui, ó, regularização ambiental. Finalizar o CAR e, se houver, o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. E o quarto, ação judicial ou administrativa. Entrar com o processo de uso capião ou retificação de área no cartório de registro de imóveis. Mas aí é aquela coisa. Como eu falei antes, precisa ter o mínimo necessário da fração. Vamos lá, vamos agora ficar com o rosto aqui mais iluminado. E vamos lá, é possível regularizar a área menor que a fração mínima de parcelamento estabelecida pelo INCRA, que são até o atual momento, caso isso não mude de hoje para amanhã. Aí eu tô lendo esse texto em... Tá, eu tô falando aqui, a data de publicação do texto, ó, foi 23/6/2023. Eu tô lendo isso aqui em fevereiro, não sei em que dia vai sair esse vídeo. A primeira pergunta a se fazer é sobre a origem da posse dessa área, ou seja, se foi por meio de um contrato particular de compra e venda, contrato particular de cessão de direitos ou um contrato de cessão de posse. Olha só, compra e venda, cessão de direitos ou cessão de posse. Já tem essas três coisas aí que eu nunca... as outras duas eu nunca tinha ouvido falar. Mas, aliás, nunca tinha ouvido falar deste jeito, tá? Conforme dentro do Jus Brasil aqui. Para quem tem dúvida, jusbrasil.com.br/artigos, aí vai lá e procura, te diverte, tem um monte de coisa pra gente ler. Devem ter 7.000, 10.000 itens da lei que a gente deveria saber, pelo menos o mínimo para não ser um idiota, né? Para não falar bobagem. Olha aqui, ó. Isso porque a Lei 4.504, de 1964, do Estatuto da Terra, ou seja, uma lei que já está liberando os seus... Bom, com certeza é cinquentenária... Não, cinquentenária? Isso. De 50 para cima, tá? Estatuto da Terra, seu artigo 65, dispõe: o imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva... Isso, constitutiva do módulo de propriedade rural. Ou seja, não pode ser fracionada a menos de 2 hectares, conforme eles vão colocar aqui no texto, provavelmente. Tem lugares, e aí eu já falei isso em outros vídeos, que a cidade ela pode impor um mínimo módulo rural maior. Ou seja, ao invés de ser 2, tem uma cidade que eu conheço chamada Dois Irmãos, que é 3 hectares, o mínimo. Mas eles inventaram o rurbano, que é uma outra loucura que daí, cara, nem cabe aqui eu querer explicar, porque nem o pessoal da prefeitura entende, o que dirá então as pessoas, né? Que daí é um meio termo, que daí tu pode ter áreas de, sei lá, se é 2.000 metros quadrados, ou 12.000 metros quadrados, que é 1,5 hectare. Mas aí tu tem que colocar no texto que ele é assim, ele foi fracionado desse jeito. Só que daí, cara, em algum momento isso vai bater com a lei federal. E nenhuma lei municipal ela pode ser menor, ou seja, tu pode ter uma lei mais pesada, uma lei que cobra mais do que a lei federal, nunca uma lei que cobra menos do que a lei federal. Tá? Então, assim, eu não entendo como é que eles inventaram isso, mas eles inventaram isso em um período lá atrás. Hoje em dia eles estão tendo que mudar e transformar esse urbano em urbano e rural é rural, ponto. Tá? Então, à medida que eles pegam essas descrições antigas, eles mudam. Ó, o responsável pela definição destes módulos é o Instituto Nacional de Colonização. Cara, eu tô com dificuldade, com uma pequena dislexia para falar hoje. Bem no dia de gravar o vídeo. Ó. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA. Cada município possui uma fração mínima. Ó, mas é o seguinte, cada município, porém, né, vamos ver se eles vão falar a respeito da imposição da lei federal. Ou seja, ela varia muito de um município para município. Essas frações fixadas em hectares, levando-se em consideração o tipo de exploração predominante em cada município, a renda obtida no tipo de exploração predominante,
outras explorações existentes, embora não predominantes, sejam expressivas, em função da renda ou da área utilizada, do conceito de propriedade familiar. Muita gente irá dizer que é possível regularizar a área menor que a fração mínima de parcelamento, por meio da uso capião. Porém, não é tão simples assim. Olha aí, ó, o site do Jus Brasil falando. Por isso que eu comento com o pessoal, cara, tem gente doida comprando fração de área, achando que é proprietária, quando na verdade ela está entrando em condomínio. Aí ela tem uma fração desse tamanico, dentro de um todo maior, e aí ela acha que é dona. Aí depois ela, não, porque isso aqui é meu, porque eu tenho um papel. Não, aquele papel ele tá te dando um direito de utilizar a área, enquanto a pessoa estiver viva. No momento em que aquela pessoa, desculpa, partir daqui pro além, as pessoas que são as herdeiras da área, seja mulher, seja filho, seja lá quem for, uma tia, alguém próximo, né? Eles acham alguém da árvore genealógica para destinar aquela área. Se não tem ninguém, se a pessoa não casou, não tem filhos, não tem irmão, não tem mãe, não tem pai vivo, volta a ser da União. Aí tu tem que entrar em contato com a prefeitura da cidade para retomar ela. Passa a ser do governo. E é assim a lei, cara, e acabou. Tu pode achar isso injusto, mas é assim que funciona. Tá? Eu também acho estranho, acho injusto algumas coisas, sim, mas eu tô falando pra vocês. Tem muita gente dizendo que tu pode comprar área, mas eu olho, tá, mas quanto é a fração que tu vai comprar? Ah, eu vou comprar 500 metros quadrados. Cara, desculpa, tu não vai ser dono. Aí eu falo isso, as pessoas ficam brabas e às vezes nem me chamam pra medir a área. Daí eu olho, mas cara, tá na lei, porra. Procura, caramba. Procura te informar. Aí tem gente que daí não me contrata, porque daí eu digo isso. Porque daí eles vão lá e pegam o topógrafo picareta, né, que vai lá e faz qualquer coisa. Sabe por quê? Porque o cara tá desesperado pela grana só. Ele não se preocupa em orientar a pessoa, tá? Então isso aqui é outra coisa que eu digo pra vocês. Pelo amor de Deus, cara, falem comigo, me contatem, mas é o seguinte, né? Me paguem pela hora, porque isso aqui, por exemplo, ó, é uma coisa que tá aí disponível na lei, tá no Código Civil, tá no Jus Brasil. As pessoas não leem, cara. E vocês acham que advogado estuda como lei? Ele vem e faz a mesma coisa que eu aqui, ó. Então, tá, vamos lá. Muita gente irá dizer que é possível, mas não é tão simples assim. Nem todas as posses serão possíveis de serem regularizadas por meio deste instituto. Vamos lá, eu não vou ler todo o texto porque ele é gigante, tá? Eu vou ler até a parte onde eu cansar. Nós já falamos aqui sobre as modalidades de uso capião e seus requisitos. Uma delas é a Lei da Uso Capião Especial Rural, prevista no artigo 1239 do Código Civil, Lei 10.046 de 2002. Não é tão antiga. O artigo é o 191 da Constituição Federal. Olha aí, ó. Lei Federal, Lei Federal. Eu bato muito nessa tecla. Cara, a lei orgânica municipal, ela tem que ser mais pesada. Se tem uma lei federal e tem alguém inventando moda, não, mas tem cara vendendo área rural de 500 metros quadrados. Esquece. O que vale é o que a federação fala. O que vale é o que o Brasília lá diz pra gente. Se Brasília disse, pode fazer. Se Brasília não disse, só para que vocês entendam, para que fique bem claro, aí estão inventando uma coisa para vocês que é uma mentira. E tem bobo que acredita. Tem gente que acredita na fada do consórcio, que tu, até a sexta parcela tu vai contemplar. Isso não existe, cara. Tem que dar lance, por exemplo, sabe? Tem gente que compra consórcio achando que é que nem financiamento. Bah, tô só com 16% de taxa administrativa, vou comprar porque o cara me garantiu que até a sexta eu contemplo. Tu foi enrolado. E por causa dessas coisas aí que eu teve ramos de vendas que eu larguei, apesar de ser um bom orador, porque eu via, não, cara, eu vou ficar dando golpe nas pessoas. Como é que eu vou botar minha cabeça no travesseiro depois de dormir, sabendo que eu sacaneei alguém? Aí eu via essas coisas, daí eu pulava fora. Tá louco. Né? Mas tem gente que acredita, cara. Tem gente que acredita cai no conto do bilhete, do cara que, preciso que tu vá ali no banco, saque um dinheiro pra eu pagar isso aqui pra eu ganhar um prêmio na loteria, eu dou um tanto pra ti. Enfim. Constituição Federal, artigo 191. Tem que até rir, né? Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural urbano, possua como seu, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, a área de terra em zona rural não superior a 50 hectares. Tornando-a produtiva. Olha, não superior. Ou seja, se tu ocupar uma área muito maior, pelo que está dizendo a lei do artigo 191, não é o que estou inventando. Peraí, imóvel rural ou urbano possua como seu por 5 anos. É isso aí, ó. Mesmo assim, se for mais de 50 hectares, tu não vai ser dono de 100, tu vai ser dono de 50. Ou seja, mesmo uso capindo, vamos dizer lá,
O IDH, tu desenvolvendo o índice de desenvolvimento humano, isso aí, né? Tu gerando produtividade em cima da área, colocando a tua família. Se tu ocupar 150, a lei vai te permitir ter só 50. Mesmo que tu ocupe os 150, tu vai ter que daí abrir mão dos outros 100 que tu estava ocupando. Tá? É o que tá dizendo aqui. Aí, se um advogado quiser aqui complementar dizendo que eu tô falando bobagem, aí, por favor, até prefiro que um advogado fale aqui e acrescente os seus detalhes, porque ele traz clareza ao público, tá? E isso traz trabalho para nós dois aí. Adquirir propriedade, tá? Código Civil, artigo 1239. Aí aqui tá entre aspas. Então isso aqui é uma citação de dentro desse artigo. Aquele que não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por 5 anos ininterruptos sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe a propriedade. Ou seja, tu tem ainda a limitação de 50 hectares. Então não adianta tu chegar lá e querer tomar um pedaço da Amazônia, derrubar a árvore e plantar um milharal, fazer uma casa, botar um Starlink e ocupar 500 hectares. Tu vai ficar só com 50. Então assim, tá aí. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Ó. Dos requisitos previstos, não. Vamos lá, fração mínima de parcelamento estabelecida. Vamos ver se eles falam aqui ó, a respeito do mínimo módulo rural. O quanto é. Prescrevendo o limite máximo de área a ser uso capeta. Deixa eu ver. Assim, a partir da interpretação, criado, concluísse legislador. Eu quero que fale justamente do tamanho da área. Máximo de área uso capida, ressalvo mínimo, estando presente nos requisitos da legislação de regência, parece evidenciado não haver impedimento à aquisição uso capicional de imóvel que lhe guarde medida inferior ao módulo previsto na região. Localize. Cara, eu só queria achar agora o tamanho, porque assim, eu já li isso tempos atrás, que era 2 hectares. Era e permanece, né, pelo que eu sei. Aí, como eu falei, tem cidades que colocam um valor maior. Quero ver agora se aparece aqui. Por isso que eu tô com os olhos bem estralados, que o sono tá batendo, eu tô tentando reagir a ele. Bom, aqui ó, agora eu vou pegar um exemplo. Um exemplo citado aqui, isso lá para baixo do texto, eu tô já na metade da página. Né? Tudo que eu li tava bem no comecinho. Exemplo, a pessoa A, que nem eu falei antes, é proprietária de uma área rural de 25 hectares, em uma localidade onde a fração mínima do parcelamento é 20 hectares. No exemplo, podemos perceber que o imóvel cumpre as formalidades legais, pois é de propriedade de uma única pessoa e está dentro do FMP. Ou seja, aqui eles deram um exemplo esdrúxulo, que é aquele do até 50, mas eu quero ver o do mínimo, o mínimo. O mínimo porque, assim, eu ouvi falar que em algum momento poderia transcorrer... Aqui, ó. Informações relacionadas. Legal. 2021. Se você está lendo esse artigo, provavelmente já ouviu a frase chácara sítio tem 2 alegrias, uma na compra e outra na venda. É comum que a venda do imóvel rural através do contrato de gaveta. Olha aí, ó, o contrato de gaveta é esse de promessa de compra e venda. Isso é um termo que ainda é usado pra caramba, tá? Aí agora aqui, ó, em 2023, qual a área mínima de terreno rural? Ó, aí alguém perguntou, e não sei se o pessoal respondeu. É cada vez mais comum o desejo de escapar da rotina da cidade buscando imóveis em áreas rurais, como chácaras ou sítios. O contato com a natureza e a tranquilidade destes locais é atraente para... E daí não terminou o texto. E aí ninguém cita aqui, cara. Mas é isso, tá? Até onde sabemos e até onde a lei nos ampara. Deixa eu ver se a lei agora... Aquisição de imóveis de condomínio não é ilegal. Eu quero do tamanho da área. Né? Mas assim, como vocês já puderam perceber, se tu ocupar uma área, vamos trabalhar com a hipótese de que seja 2 hectares ainda. E é. Até onde eu sei isso não mudou. Tá? Porque eu vi isso em curso e eu não vi nenhum artigo dando permissão. Apenas eu li a respeito, e acho que até foi no Jus Brasil ou em algum lugar que fala sobre georreferenciamento, algum site desses, onde foi citado o seguinte: estava se estudando a possibilidade de diminuir o mínimo módulo rural em alguns lugares, não todos, de 2 hectares para ou 1 hectare ou meio hectare, que é 500 metros quadrados, né? Aliás, 10 mil é 1 hectare. Seria 5 mil metros quadrados. Seria o mínimo módulo rural. Né? E alguns lugares permitiriam daí 10 mil metros quadrados, que é 1 hectare. Ou seja, um 100 por 100.
para facilitar na cabeça de vocês. Ou num outro, 50 por 100. Aí daria meio hectare. Tá? Mas isso é um projeto de lei, uma PL. Ela tem que ser aprovada. E só depois dela virar lei, ela terá um tempo para se tornar obrigatoriedade. Ou seja, as pessoas poderem fazer isso, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Conforme o que eu tô vendo do êxodo urbano, vi de minha cidade natal, Novo Hamburgo, que tu passa no centro e tu vê mais movimento. Olha, se vocês forem comparar hoje, tá, tu vê mais um movimento na praia, nos centros litorâneos, né? Ou do litoral, vamos falar assim, dos centros costeiros de cidades que eram consideradas interior. Tu vê mais movimento no centro de Capão da Canoa e Tramandaí durante a semana do que no centro de Novo Hamburgo. Há um exemplo aí. Para quem está em outro lugar do Brasil, pensa o seguinte, tá? Compara a quarta maior cidade que tu conhece, urbana, né, metropolitana ou urbana, com sei lá, a que seria... Aqui são 500 municípios. Vou chutar aqui que coloca assim na posição 200 para baixo, tá? Se bem que tem muito mais município menor aqui. Tem município que tem 3 mil habitantes aqui no estado, né? E isso é uma realidade em vários lugares do país. Mas aí coloca assim, Novo Hamburgo tem aproximadamente 300 mil pessoas, tá? 300 mil habitantes morando lá. E no final de semana ele recebe outras 200 mil pessoas que vão para lá para comprar, porque tem muito mercado lá. Tá? Então, mercado mesmo, macro mercado. O pessoal sai de outras cidades para ir comprar lá porque é barato. Tu tem os atacados, né? Aí a cidade fica mais inflada de pessoas, tu vê mais casos. Mas tu olha as placas, quando tu vê placas mais antigas, tu vê mencionando outras cidades. É uma realidade aí. Só que daí, na semana, quando tu passa por lá no centro, cara, tu vê muita placa de loja para alugar ou para vender. E tu vê muito pouca gente caminhando nos lugares. E aí tu vem para uma cidade que era para ter 100 mil habitantes, falando do litoral, né? E que no período do verão tem 1 milhão de pessoas aqui. Ou seja, todo mundo sai de várias cidades da região metropolitana para vir para o litoral no fim do ano. E quando tu pega, por exemplo, o período de abril, mês de abril, que daí já acabou a temporada de verão, a gente já está na metade do outono aqui. Já começa a cair a temperatura e tudo. Tu vê mais gente no centro de Capão da Canoa ou Tramandaí caminhando pelo centro durante o dia do que tu vê em Novo Hamburgo, que é uma cidade que tem 3 vezes a quantidade de pessoas, tá? Então, por que isso está acontecendo? É o êxodo urbano. E aí uma coisa agora, não tô aqui para falar de política, tá? E eu não, vamos dizer assim, com as coisas, com os fatos, com tudo que tem acontecido no nosso país, eu me coloco hoje como um libertário. Eu nem tenho mais, não sou nem direita nem esquerda, porque para mim são 2 facções diferentes, tá? Mas é óbvio que eu vejo que de um lado tem mais liberdade de desenvolvimento econômico do que no outro, não sou idiota, tá? Mas aí, falando da coisa concreta, eu não gosto muito da pessoa, mas uma frase que ele disse que foi inteligente, e eu me lembro disso lá nos anos 90. O Brizola falou isso aí um dia. E ele comentou, está havendo, desde os anos 70, está havendo o êxodo rural. As pessoas saíam da zona rural para ir para a zona urbana, porque viam que lá estava a prosperidade. Ele falou, vai haver um tempo em que vai acontecer o êxodo urbano. E cara, o louco nisso aí, por mais que eu não concorde com a persona, com os ideais dele, e também nem conheço a fundo para ficar falando aqui, discorrendo, mas eu não, vamos dizer assim, não me trazia uma boa energia ver aquele cara, tá? Ponto, é isso. É o mesmo ranço que eu tenho hoje do cara que tá atualmente no país, vide o ano que vocês estão assistindo o vídeo. Não gosto da pessoa. Mas, quando lá eu era um bobo, em 2006, 20 anos atrás, eu gostava. Né? Mas aí a gente vai ficando mais maduro e começa a ver, pô, mas isso aí não é o que tá... Se vende muito bem, tem um rótulo muito bonito, mas por dentro não é legal. Beleza? Dada a informação. Mas o cara falou uma coisa muito inteligente. E é o que a gente vê hoje. Né? Então, por exemplo, eu também sou uma pessoa interessada em ter propriedade rural. Eu não quero ter vizinho colado, sabe? De tu abrir a porta da tua casa e tu dar de cara com alguém na frente. Não que eu não goste de pessoas. Eu curto conviver com seres humanos. Eu acho que se existisse só a mim num planeta vazio, ia ser muito horrível. Pô, não tem ninguém pra interagir, trocar uma ideia.
para ouvir e ter o contraditório, fazer pensar coisas diferentes. Então seria muito ruim. Mas eu não quero ter o desprazer, por exemplo, de tu abrir a porta da tua casa e, pô, tu tá vendo o vizinho que tu não curte, que na semana passada tu teve uma desavença, né? Eu quero que ele esteja um pouco mais afastado, sabe? Até porque é o seguinte, tem gente que gosta de ouvir música alta, tem gente que gosta de silêncio, tem gente que gosta de falar alto, tem gente que gosta de sussurrar. Aí daí tu imagina tu conviver num lugar onde tu tem uma mistura de pensamentos diferentes, e aí um liga o som dele alto e acha que, bah, que tá abalando as estruturas, né? Inclusive, eu já fui essa pessoa. E aí chega um tempo em que tu vê, bah, mas é chato porque tu incomoda o próximo, né? Às vezes tem um vizinho doente, tá enfermo, e o cara tá lá com uma enxaqueca, ele não quer barulho, aí tu tá lá, pam, com o teu batistaca, né, incomodando. Então, assim, cara, cada vez mais essa procura aqui por informação, ela será necessária. E aí, cara, procure um profissional, tá? E de preferência que esse profissional seja eu, independente do estado que tu esteja. Obviamente, me consulte, né? Pague pela minha hora de consulta, porque, claro, tu pode buscar informações de graça, mas eu tenho a vivência de entrar nas áreas e dizer o que que acontece, ver o que que tá certo, ver o que que tá errado. Tenho área certificada no meu nome, tenho curso, né, que ensina a como certificar do CGF INCRA, então eu capacito profissionais, mas assim, para quem tem interesse em viver em área rural, saiba que muito facilmente tu pode ser enganado. E não por alguém que é malandro. Não, é porque as pessoas acham que dá para fazer do jeito que elas falam. Sabe por quê? Por exemplo, uma coisa que eu já falei aqui que eu tenho raiva de corretores. Claro que não são todos. Porque tem muita empresa boa e muito corretor bom e honesto. Só que esses não são os mais ricos, tá? Essa galera aí da ostentação como corretor, esses aí, cara, tem uma grande parcela que é enganador. São encantadores de serpentes, como eu digo. E aí os caras, eles metem esse contrato de gaveta, que eu citei aqui, com essa promessa de compra e venda, te colocam numa área lá de 200 metros quadrados, achando que um dia tu vai ser proprietário. Aí morre o titular, a família vai lá, pois é, o fulano. A gente nunca curtiu muito, assim, a gente te respeitava por causa do pai, mas agora o pai não tá mais aqui, tu pode cair fora. Procura um outro lugar para viver. Aí tu achando lá, morando 50 anos, achando que tu era o dono, quando tu vê, tu tem que de uma hora pra outra pegar tuas coisinhas, né? Pegar o cabo da enxada, pendurar um lençol com toda a tua muamba dentro e ó, vazar. De um lugar que às vezes tu criou teu filho, tua filha, tem teu carro, tua mulher, às vezes tu tem um boizinho ou outro no pasto do cara, e aí tu acha que a área é tua e, né, ela não é. Então pra tu não cair nesses contos aí, né, conto de fadas, cara, procura um profissional. Claro que eu já dei aqui uma baita de uma orientação 0800, né, então assim, me agradeçam. Porque às vezes isso aqui tu vai no escritório de um advogado, como o pessoal gosta de falar, e o cara vai te cobrar também pra falar isso aqui. Só que eu tô olhando aqui na internet de graça, tá aqui, tá? Mas assim, ó, antes de fazer meleca, fala comigo, troca uma ideia. Porque tem muito maluco aí dizendo pra mim, não, bah, porque eu comprei uma chacrinha, daí tu, tá, beleza, quantos metros quadrados tem? Quantos hectares tem? Aí o cara fala, bah, tem 800 metros quadrados. Eu, cara, tu não vai ser dono. Aí os caras ficam brabo. Os caras ficam irritados contigo. Te xingam. Falam, mas o que tu quer? Aí outra. Aí tu fala assim, não, eu posso ir lá, eu vou medir. Eu tenho atribuição legal pra medir e demarcar. Só que eu digo pro cara, mas, meu, posso te falar a real? Eu ir lá e demarcar com as estacas não vai significar nada. Tu nunca vai ser dono enquanto essa fração mínima de parcelamento ela não for estabelecida com agora é permitido por lei tantos metros. Aí tu tá com um contrato de promessa de compra e venda. Se do nada, enquanto essa lei não muda, o cara morre, tchau, irmão, tu vai ter que sair da área. Então é assim, ó, ou tu compra 2 hectares, ou tu não é dono de nada. Se o teu nome não aparecer numa coisa chamada matrícula, que eu já expliquei em outros vídeos aqui, tu não é dono. Tu tá usando como se fosse uma locação que tu não paga. Aí tu tá lá desenvolvendo as coisas em cima da área do cara, esse é o jeito de tu pagar o aluguel, sabe por quê? Tu tá fazendo a área valorizar. Aí um dia morre o dono, e às vezes não é por má intenção. Simplesmente os herdeiros vão olhar os papéis, vão saber que eles são os donos e, bah, se eles não vão com a tua cara, eles, bah, meu, tchau. Eles mandam o oficial de justiça, sei lá, com uma retroescavadeira pra derrubar a tua casa, tá? E um oficial de justiça vai estar ali na tua frente e vai dizer, não, reintegração de posse, devolve a área aí. Né? Aí, eu posso usar o capir ela depois de 5 anos. Depende. Depende o que tu fez.
Depende como tu fez, como tu registrou, depende o acordo. Se em nenhum momento tu não assinou um papel dizendo que não, tu não poderia usar o capítulo, daí tu nem leu e confiou, tu foi enrolado. Tem tudo isso, tá? Então é isso, cara. Conteúdo aí 0800 para vocês. Me agradeçam depois. Quem quiser, busca aqui na descrição Pix, tá? Que vai ajudar pra caramba. Compre os meus cursos aí. Compre o mais barato que tem que fala sobre isso, sobre a parte imobiliária num todo. E só nisso aí tu já tá fortalecendo a ter mais conteúdos desses. Nos vemos numa próxima, onde eu vou trazer umas coisas aí bem curiosas para vocês.